Eu vou mostrar nesse tutorial como criar um público salvo para utilizar em um anúncio, em uma campanha lá do Facebook. Então, o primeiro passo é acessar aqui a conta, né, a conta pessoal, depois vir aqui em gerenciador de anúncios. Dentro do nosso gerenciador de anúncios é onde a gente vai criar um público para que possa ser utilizado em qualquer campanha, né, em qualquer anúncio que você queira fazer. Esse público ele pode ser utilizado aí a qualquer momento. Então a gente vai criar o público e deixar ele salvo para que você utilize ele na hora de criar o seu anúncio. Então o objetivo deste vídeo é mostrar como que você cria o público com as suas variações, né, com seus objetivos, com seus interesses, e depois a gente deixa ele pronto para utilizar em qualquer anúncio, em qualquer campanha que a gente queira, podendo depois, óbvio, mudar algumas opções desse público, ok? Então, uma vez acessado aqui o seu gerenciador de anúncios, a gente vai vir aqui na palavra gerenciador de anúncios, clica aqui do lado ou aqui em cima, ele vai te abrir as opções. A gente vem aqui em públicos. A gente vai acessar os nossos públicos para verificar os públicos que foram criados. E aí nós vamos criar um novo público. Existem três opções de criação de público, que é um público salvo, um público semelhante e um público personalizado. No nosso caso, nós vamos criar um público salvo, porque nós não temos ainda base para criar outros públicos, né? Então, é um conteúdo de outro tutorial que também tem lá no meu canal do YouTube, ok? Então, vamos lá. Então, para criar um público salvo, a gente vem aqui, ó, criar público. Clica aqui, ele nos dá as opções, olha, como eu falei, personalizado, semelhante e salvo. Nós vamos criar um público salvo, porque o semelhante e o personalizado, eles são baseados em outros dados, que neste momento aqui nessa conta nós não temos para criação. Então vamos para o salvo, ele vai abrir aqui para a gente definir um nome para este público. Então eu vou colocar aqui um nome público tutorial. E aí aqui eu vou começar a definir as características que esse público vai ter. Então, por exemplo, eu quero todas as pessoas nessa localização, ou pessoas que moram nessa localização, pessoas nesta localização recentemente. Por exemplo, se você for um restaurante, um hotel, né, um comércio de uma cidade turística, por exemplo, que tem pessoas que trafegam aí pela cidade, que passam pela cidade, você pode pegar, baseado nas conexões que elas fazem, né, nesta localização recentemente, ou visitando esta localização. Agora, para utilizar para campanhas permanentes, dependendo do objetivo, eu sempre recomendo todos nessa localização, porque aí, consequentemente, também, mesmo que alguma das pessoas dessas duas opções aqui abaixo, olha, façam sentido para mim, elas vão se enquadrar neste todos também. Então, eu costumo dizer que é a melhor opção. Aqui eu tiro o Brasil, se eu não quero o Brasil inteiro. Vamos supor que eu queira determinadas cidades. Eu vou pegar, por exemplo, Minas Gerais, algumas cidades. Então, vou pegar aqui, ó, Guaxupé. Eu digito, né, Guaxupé. E ele já vai trazer aqui para mim, olha, Guaxupé, Brasil, Minas, a cidade. E ele automaticamente me traz Guaxupé em um raio de 40 quilômetros. Eu posso aumentar isso para até 80 quilômetros ao entorno de Guaxupé, né, ou diminuir também, tá? Então eu posso deixar um raio máximo de 80 km ou diminuir, deixar só a cidade ali de Guaxupé. Posso incluir outras cidades, por exemplo, eu posso pegar aqui Varginha, Minas Gerais. Vamos supor, olha, Varginha também é uma cidade interessante, vamos imaginar. Eu posso aumentar um raio também de 80, você vai ver que elas vão criar uma interconexão, inclusive aqui. Vamos supor que eu queira pegar aqui Mogi Guaçu, que está próximo ali também, mas aí já é São Paulo, né? Já está próximo de Minas. Vou aumentar o raio de Mogi Guaçu também para fazer uma interconexão e atingir todo aquele pessoal. E vamos imaginar que eu queira pegar aqui, vamos ver uma cidade próxima, Pouso Alegre. Vamos pegar Pouso Alegre, Minas Gerais, e vou pegar também um raio de até 80 km de Pouso Alegre. Ok, olha, então eu peguei essa região aqui,
né? Essas 4 cidades. Eu poderia incluir mais, eu poderia incluir cidades de outros estados, e aí vai ficar a meu critério o que eu quero utilizar. Eu poderia, por exemplo, aqui também, olha, aqui eu estou com a opção de incluir, né? Eu poderia vir aqui, vamos supor que aqui dentro eu tenho Poços de Caldas, e eu não queira Poços de Caldas, então eu também posso fazer o seguinte, ó, excluir Poços de Caldas. Então, o que vai acontecer? Ele vai pegar todo mundo que tiver aqui dentro e vai excluir Poços de Caldas, se este for um critério meu, ok? Então, eu também posso criar uma regra de exclusão. Eu não vou deixar essa regra criada aqui, mas é só para mostrar para você que existe essa possibilidade, tá bom? E aí, sempre que eu queira mudar aqui ou excluir alguma opção que eu selecionei, basta eu passar o mouse em cima e clicar aqui do lado, olha. Pronto, ele exclui aquela regra para mim. Eu vou manter as 4 cidades, não vou criar nenhum campo de exclusão e vou seguir aqui na criação do público. Em seguida, a gente vem para a idade. Qual que é a faixa etária das pessoas que eu pretendo mostrar essa campanha, nesse anúncio? Então, vamos imaginar aqui que o meu público-alvo ele tem a partir de 28 anos e vale até uns 60 anos de idade, por exemplo. Então, eu defini a idade. Posso definir depois o gênero, né? Se eu quero só para homens, se eu quero para homens e mulheres. Dependendo do objetivo, eu posso definir uma das 2 opções ou deixar todos. No meu caso aqui, eu vou deixar todos. Posso inserir um idioma, se eu quiser um idioma específico, né? Vamos supor que eu quisesse todo mundo nessa região, mas que falasse determinado idioma, por exemplo, inglês, francês, espanhol ou simplesmente só o português. Eu posso fixar isso no português do Brasil ou posso deixar em branco. Eu às vezes coloco aqui português do Brasil também, mas se eu deixar em branco não vai ter muita diferença não. Talvez você observe que tem alguma diferença aqui no número, dependendo da região onde você está fazendo o anúncio. Então este número aqui, olha só para você ter uma ideia, é o potencial número de pessoas que, baseado nas características que eu já coloquei, existe no Facebook nessa região. Agora a gente vai verificar aqui outras possibilidades. Então vamos lá. Aqui a gente vai começar a incluir os interesses, ou seja, que condições eu quero, né? Para que tipo de pessoa, baseado em que interesses que elas tenham, que eu vou criar este público, né? Então vamos supor que eu quero que este público seja para empreendedor, esse anúncio, desculpa, seja para empreendedores. Então eu quero para pessoas que tenham interesse em empreendedorismo. Aí eu vou digitar aqui empresa, vamos ver lá, para interessados em empresa. Eu quero para pequena empresa. Então, aqui é a pequena empresa. Eu quero para empresário. Então, eu quero para pessoas que tenham interesse em empresários, né? Eu quero, por exemplo, para pessoas... Vamos lá, empresa, o que mais que eu tenho aqui, ó? Eu tenho empresário, tá vendo? Eu tenho empresário sem acento, empresário com acento. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui, ó. Empresa privada. Vamos ver, indústria. Indústria, bom, não tem nenhuma opção que atinge alguma condição que eu queira. Vamos ver aqui em vendas. Então, eu quero pessoas que tenham interesse em vendas, né? Ou seja, em resultados de vendas. E aí aqui eu vou criando todas as minhas condições. Eu posso criar uma segunda condição também, por exemplo, que é limitar este público. O que seria isso? Vamos imaginar que eu quero todas as pessoas que tenham interesses nisso aqui, né, que estejam relacionadas com esta ou outras opções que eu vou adicionando aqui por interesses, e também que elas tenham que ter um outro tipo de interesse, por exemplo, que seja, vamos ver aqui, resultados digitais não, vamos pegar uma outra opção aqui, fatura só, no faturamento não tem, vamos pegar vendas, vamos ver o que tem de vendas, que elas tenham interesse, por exemplo, em venda direta, que elas tenham interesse em, que mais de vendas, vamos ver o que mais que tem aqui.
venda porta a porta, promoção, funil de vendas, que elas tenham interesse no varejo, que elas tenham uma renda. Vamos supor, eu quero pessoas só que tenham renda acima de 5 mil. Então eu posso colocar renda de 5 a 6 mil, renda de 6 a 8, renda de 8 a 10, renda de 10 a 15, e aí eu vou digitar renda de 15 a 20 e renda acima de 20. Então, vamos lá ver o que aconteceu com o meu número. Olha só, caiu para 870 mil. Eu tinha 2.900.000, caiu para 870 mil. Então, o que acontece? Eu começo a pegar pessoas que tenham essas condições aqui, né? Então, neste caso, as pessoas elas têm essas duas condições. Então, ela tem que ter pelo menos uma dessa e também uma dessa de baixo, né? Tem que ter uma dessas que eu coloquei embaixo. Eu posso continuar limitando, posso criar outras regras de limitação, ou eu posso excluir pessoas com as regras. Por exemplo, vamos supor que eu quero pessoas que tenham as duas condições de cima, mas que não tenham essa condição de baixo, por exemplo, que vamos pegar aqui, vamos ver uma condição aqui. Vamos supor que pessoas que tenham ou que gostem de iPhone. Então eu quero que as pessoas de cima tenham os critérios que eu defini, mas que, por exemplo, não gostem de iPhone ou alguma regra que faça sentido para o meu negócio, né? Aí vai depender do seu negócio, você é que vai pensar na condição que você quer excluir baseado no seu público-alvo, tá bom? Então vamos lá, vamos ver o que aconteceu aqui, se diminuiu, olha só. Olha que interessante, né? Para você ver como que a condição funciona muito bem. Eu incluí dois cenários, pessoas que têm interesses nestes itens e alguns destes, né? Então ela tem que ter pelo menos um critério acima e um critério abaixo, ou mais de um, né? Um é o mínimo. E que não gostem, né? Que não tenham interesse por iPhone. Eu tinha 870 mil, veja que eu já caí para 620 mil. Então, a regra de exclusão, ela também vai ajustar o meu público. É importante, eu posso ou não utilizar a regra de exclusão, tá? Ela não é obrigatória. Eu só estou mostrando aqui para que você tenha uma noção de que é possível criar também uma exceção, ou seja, vamos supor que você vai vender um produto, um smartphone, você vai apresentar smartphone que é com a tecnologia, né, sistema operacional Android. É óbvio que você não quer mostrar isso para as pessoas que gostam de iPhone, porque elas não vão querer ver essa tecnologia uma vez que elas gostem de iPhone. Ou o contrário, vamos supor que você vai fazer a apresentação de um aplicativo ou de um produto que é focado em iOS, né, que é o sistema da Apple, do iPhone, e então você vai excluir aqui as pessoas que teriam interesse, por exemplo, em Android. Vamos verificar aqui, ó, se a gente invertesse essa condição, o que aconteceria? E vou tirar o iPhone, vamos ver só para a gente ter uma noção. Olha só, voltou para 870 mil, ou seja, porque a maioria ainda usa Android, né? O Apple é excelente, mas a maioria usa Android. E se eu excluir minha regra aqui, provavelmente continua nos 870 mil, porque os interesses Android são maiores. E aí eu vou voltar ao iPhone para a gente ver que aquela condição lá em cima vai mudar, olha, caiu para 620 mil, ok? Então, esses são os objetivos de criação de público. É assim que eu crio o meu público para depois utilizar lá no meu anúncio. E aí eu venho aqui, eu posso ainda criar uma regra que vamos supor que eu não queira mostrar esse anúncio para as pessoas que já são fãs da minha página. Eu posso também excluir pessoas que curtiram a página para que elas não vejam o meu anúncio. Né? Ou seja, dependendo do objetivo do seu anúncio, talvez quem já é fã não precisa ver, você pode ainda criar essa regra. Ou você pode criar uma outra regra que é mostrar para amigos também de pessoas que curtiram sua página ou para as pessoas que curtiram sua página. Essas são as três mais utilizadas. Se você tem um aplicativo, criou um aplicativo e tem pessoas conectadas, aí existem as mesmas regras para os aplicativos e para eventos existem
duas outras possibilidades. As mais comuns utilizadas são essas daqui, mas nem em todos os casos, tá? Não é uma opção obrigatória, você pode criá-la ou não. Via de regra, dependendo do seu objetivo, isso aqui é o básico. Uma vez criado isso aqui, a gente vem aqui, criar público. Pronto, olha, meu público já vai estar salvo, ó, público tutorial, público salvo, 620 mil pessoas, está pronto. Ele ainda não está disponível porque o Facebook ainda está atualizando alguns dados dele. Daqui a pouquinho ele já deve ficar disponível para utilizar. Vamos imaginar agora que você precisa fazer um ajuste. Deixa eu fazer um ajuste ou preciso fazer uma alteração nesse público. É muito simples. Clica aqui, público tutorial, que foi o que a gente criou. Vem aqui em editar. E aí você vai fazer os ajustes que você deseja ou a revisão, assim como você desejar. Se você fizer, eu não fiz nenhuma alteração, então aqui os meus botões estão inabilitados. Se eu vier aqui, por exemplo, não, eu vou tirar iPhone e vou deixar para todo mundo. Atualizo, pronto, ele vai recalcular, vai atualizar meu público a 870 mil e pronto. É só eu clicar aqui em público de novo, ele vai voltar para lá, para a página inicial. O meu público já está ali, em alguns minutos ele fica disponível. Basta eu agora ir lá, criar o meu anúncio e escolher esse público. Simples assim, o meu público está criado e eu posso já imediatamente utilizar ele em uma campanha. Ele está atualizando aqui, vamos ver. Pronto, olha, está aqui, meu público está criado, então, público tutorial. Salvei, fiz a alteração, ele subiu para 870 mil, olha, já está disponível. Então agora é só eu ir lá, fazer o meu anúncio, fazer minha campanha e utilizar esse público. Simples assim. Um grande abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se não gostou, comenta o que eu posso fazer melhor para você. E se você gostou, curte, compartilha, divulga aí para os seus amigos, que a gente tem muito mais lá no canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Até lá.